Olá, pessoal! Estão gostando do conteúdo? Hoje vamos continuar no nosso módulo de procedimentos relacionados à unidade de terapia intensiva, porque muitas pessoas têm dúvidas do que um enfermeiro faz dentro da unidade de terapia intensiva. Ele só troca o paciente? Ou será que ele tem um leque amplo de procedimentos exclusivo dele? Então, venham comigo. Então, vamos iniciar mais um módulo relacionados a procedimentos. Precisa passar sonda. O paciente está com baixo débito urinário. Já estou indo! Enfermeira, tô com dor. Só um momento! Enfermeira, esse paciente está com bexigoma. Já estou indo! Então, podemos ver que na nossa prática clínica são diversos profissionais, pacientes, nos chamando o tempo inteiro. Então, o que podemos fazer para realizar uma passagem de sonda vesical de demora ou alívio de uma forma eficaz? Venham comigo. Então, quem pode realizar a passagem de sonda? O que está escrito ou o que eu posso me basear? Então, de acordo com o Corém, na Resolução 450/2013, foi instituído que a sondagem vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente. Esse paciente está sujeito a infecções do trato urinário, trauma uretral ou vesical e requer um cuidado de ampla complexidade, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. E por essas razões, no âmbito da equipe da enfermagem, a inserção de catéter vesical é privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento, ou seja, o técnico de enfermagem e o auxiliar, eles não são habilitados para realizar a passagem, apenas a manutenção. Então, continuamos falando um pouquinho do que precisa para realizar essa passagem. A passagem de sonda vesical de alívio é bem parecida com a sonda vesical de demora, só que a sonda vesical de demora requer uma complexidade maior, mas os materiais basicamente são quase os mesmos. Então, como vemos nessa figura, a sonda vesical de alívio, precisamos de uma sonda uretral, então vai de acordo com o meato do paciente. Precisamos de uma cuba-rim e algo que ambas precisam, que é higienizar as mãos. Então, o profissional da enfermagem ele não pode esquecer de passo fundamental, que é a higiene das mãos. Os equipamentos de proteção individual, então máscara, óculos, luvas de procedimento e luva estéril, clorexidine aquoso e degermante, xilocaína estéril, um kit. Geralmente os hospitais eles têm disponível um kit de cateterismo vesical, mas se na sua instituição não tem, você vai precisar de uma pinça Renault, vai precisar de uma cuba, vai precisar de algodão, vai precisar de uma Sontara ou de uma compressa de gaze, o que tiver na sua instituição, e um cálice graduado. Para a sonda vesical de demora, você vai precisar de uma sonda Foley. Então, o número ele varia de 12 a 16. Então, vai muito de acordo com a sua avaliação de cada paciente. Lembrando que o paciente tem que ser avaliado individualmente, com suas particularidades. Muitos pacientes às vezes têm lesões, têm algum problema, alguma complicação, que temos que usar outro tipo de sonda. Então, uma sonda siliconada ou algo que o médico deseja. Água destilada para insuflação do cuff, seringa de 20 ml com bico, um coletor de sistema fechado e um fixador para a sonda. Lembrando que a passagem de sonda é prescrição médica, então o enfermeiro ele executa o procedimento, mas a indicação é do médico. Então vamos iniciar nossa passagem de sonda vesical de alívio através da imagem ilustrativa. Então, assegurar a privacidade do paciente, então proteção, né? Às vezes com biombos, fechar a porta do quarto, orientar esse paciente em relação ao procedimento e possíveis desconforto durante a passagem. Sempre que possível, realizar a passagem com 2 profissionais, sendo que um desses deve ser do mesmo sexo do paciente para evitar constrangimento. Após isso, você coloca a sua máscara de proteção, realiza a higiene das suas mãos e inicia o procedimento. Através de uma higiene íntima com compressas umedecidas,
com água e clorex desgermante. No sexo feminino, realizar no sentido antero-posterior, ou seja, do local mais limpo para o mais contaminado. No sexo masculino, realizar do meato uretral para o corpo do pênis em movimentos circulares e unidirecionais. Após isso, realizar a retirada da sua luva de procedimento e higiene das mãos. No sexo feminino, você pede que o paciente, se for consciente orientada, consiga fletir a perna, porque isso ajuda na passagem da sonda. Após isso, você abre o pacote de cateterismo entre os membros inferiores, tomando cuidado de não contaminá-lo, lembrando de orientar o paciente para não tocar no material. Ou seja, o paciente tem que evitar ao máximo de dobrar essa perna para não contaminar o seu campo, que ele é estéril. Você coloca a clorexidine aquosa, 1%, algodão, pinça Renault, o sonda uretral, que vai de acordo com a sua avaliação, o tamanho, xilocaína estéril, uma cubarrim e inicia seu procedimento. Então, você vai fazer o quê? Você vai higienizar as mãos novamente e vai calçar a sua luva estéril. Se você estiver sozinho, se você estiver em 2 pessoas, enquanto você faz esse procedimento de calçar a sua luva estéril, a outra pessoa já abre os materiais para você. Então, você inicia a antisepsia utilizando a pinça Kelly do cateterismo e o algodão com clorexidine aquoso. No sexo feminino, você realiza a antisepsia com movimento único no sentido antero-posterior da vulva, utilizando uma bola de algodão para cada região. Em seguida, você lubrifica a ponta com xilocaína e introduz a sonda. No sexo masculino, você expõe a glande, coloca o pênis em posição perpendicular e realiza a antisepsia da glande até o corpo do pênis, com movimentos circulares e unidirecionais a partir do meato uretral. Você deve realizar o procedimento 3 vezes, utilizando uma bola de algodão para cada vez. No caso de coleta de exame, a primeira amostra de urina é a que vale. Então, como que vocês podem ver nessa última imagem, é a coleta de urina. Então, você, através da passagem, você coloca no cálice graduado e do cálice graduado você coloca já no coletor e encaminha ao laboratório. A passagem da sonda vesical de demora é bem parecida com a sonda vesical de alívio, porém tem algumas particularidades no final. Então, você realiza todos os procedimentos que acabamos de falar agora da mesma maneira, só que quando você abre o seu campo estéreo, então no campo estéreo já tem uma sonda vesical de demora. Essa sonda vesical de demora é de acordo com cada paciente, cada um tem sua individualidade quanto ao tamanho. Uma seringa de 20 ml, uma agulha, uma xilocaína estéreo, uma cubarrim, o clorex aquoso, a pinça Reynolds e a água destilada. Após isso, você higieniza suas mãos, calça suas luvas, conecta a sonda ao coletor de urina. Após isso, você não pode esquecer de você testar o cuff, é muito importante. Muitos erros que alguns enfermeiros realizam na prática clínica é de não testar o cuff. Então, você testa sempre o cuff antes de introduzir a sonda ao paciente. Então, sempre testa o cuff com água destilada, não somente com ar. Então, você testa sempre, né, você verifica, né, através da sonda, quantos ml que aquela sonda comporta. Geralmente, é em torno de 15 ml e você sempre coloca o máximo que ela permitir para testagem e também na hora da passagem. Então, você testa se esse cuff não está furado. Realiza a antisepsia, né? Então, você aplica o clorex aquoso ao algodão. Após isso, aplica a xilocaína na ponta da sonda e introduz a sonda vesical de demora.
Então, nos pacientes do sexo masculino, você introduz essa xilocaína através do prepúcio, então você introduz no paciente, e no sexo feminino, você aplica a xilocaína na parte distal da sonda e introduz, aguardando o retorno de urina. Você tem que aguardar o retorno da urina antes de insuflar o cuff. Então, voltou a urina do paciente, você insufla o cuff com água destilada e fixa a sonda na coxa do paciente. Lembrando que é muito importante você lembrar sempre de rodiziar esse fixador. Por quê? Porque muitos pacientes formam até lesões assim nas coxas por falta de rodízio mesmo, uma coisa tão simples, mas que realmente na prática clínica acontece. Então, o que eu posso ter de riscos em relação a uma passagem de sonda? Então, vou lembrando que você pode ter o risco de infecção, então é um dispositivo invasivo, tanto a sonda vesical de alívio quanto a de demora. Geralmente é mais relacionado à vesical de demora, né, que fica mais tempo no paciente. Trauma de uretra, então é importante você pesquisar no seu paciente antecedentes, saber se ele tem alguma comorbidade prévia. Lesão de pele, então é sempre importante você realizar a troca da fixação e alternar o lado da sonda por conta justamente disso. Muitas pessoas acabam aderindo muito à sonda, à pele do paciente e formam lesões. Parece simples, mas temos muita na prática clínica. Esterilização da sonda, obstrução e vazamento. Se vazar a sonda vesical de demora, você não deve trocar somente o coletor, e sim trocar a sonda, porque aumenta o risco de infecção nesse paciente. Então, o ideal é que você troque todo o sistema, porque muitas vezes já questionaram durante quando eu trabalhava na área, né, na prática clínica, se eu poderia manter a mesma sonda só trocando o coletor. Não, você não pode manter a mesma sonda trocando somente o coletor, tem que trocar todo o sistema. Lembramos que a sonda vesical de demora é um sistema fechado, então ele é estéril. Então, se você desconectar ou acidentalmente ou por alguma eventualidade, aquele sistema todo é contaminado. Então, o que eu preciso fazer para coletar uma urina? Então, eu estou lá na minha unidade de terapia intensiva, o médico passou e falou assim: olha, eu preciso que você colete uma urina 1 e uma urocultura. Então, primeiramente, você deve fechar a sua sonda vesical de demora. Então, a sonda geralmente ela vem com esse clamp. Se caso não vier, você pode fechar com uma fita adesiva, como micropore. Lembrando de não tracionar muito, só para não ter risco de perfurar o coletor. Após isso, você deixa em torno de uns 20, 30 minutos essa sonda clampeada. Realiza a desinfecção, então, no conector, com álcool a 70%. Após isso, você precisa de uma seringa de 20 ml com bico. Você introduz essa seringa de 20 ml e coleta a sua urina. Lembrando que no mínimo é em torno de 10, 15 ml de urina para você enviar para o laboratório para ter eficácia seu exame. Você coleta na seringa e transfere ao pote de urina ao laboratório. Pamela, meu paciente ele tem diversas lesões e eu preciso quantificar esse débito urinário. O paciente não pode usar fralda, ele está com uma dermatite super importante. O que você tem como alternativa? Então, a gente tem no meio hospitalar o Uripen. O Uripen é como se fosse uma camisinha, na verdade, com o mesmo módulo, né, que você coloca. Tem a fixação, então geralmente vem com o próprio Uripen, essa cola, né? Lembrando que você também não pode tracionar o paciente. Lembrando que o Uripen é só para o sexo masculino, então você tem que tomar esse cuidado, porque eu já vi pessoas relatando que o paciente pode ter lesões gravíssimas por conta do Uripen. Então é bom você sempre manter a higiene adequada do local, sempre verificar se esse Uripen está na maneira ideal para aquele paciente. E aí você conecta o Uripen no prepúcio,
através dessa cola e conecta um coletor. Então, essa é uma alternativa para aqueles pacientes que têm algum antecedente, que é contraindicado a sonda vesical e o médico precisa quantificar exatamente o débito urinário. Então, é uma alternativa importante dentro do nosso meio hospitalar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha, ativar o sininho para as próximas videoaulas, comentar e compartilhar com seus amigos. Obrigado! Até a próxima!